Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, né? Trazido pela médium Ivone Pereira, e o espírito que nos narra suas experiências, nos trazendo não só as suas próprias experiências, mas dos companheiros com quem ele conviveu por ocasião desta situação no plano espiritual, após ter cometido suicídio, e ele nos traz essas experiências e o quão são importantes. E repetimos sempre que, para alguns, pode ser meio difícil esse estudo, mas ele é muito, muito importante. Em tempos em que há tantos sentimentos que podemos estar alimentando em nós, que não caracterizam exatamente um suicídio propriamente dito, porque ainda não estamos pensando em algo para tirar a nossa vida, mas estamos muitas vezes caminhando para um processo que pode culminar desta forma ou fazer com que, mesmo sem o desejo, arquitetar-se, né, um suicídio propriamente dito, mas vamos nos suicidando no nosso dia a dia, pela nossa maneira de ser, de sentir, de viver. Então, por mais que muitos se choquem, são realidades que nós não podemos mais deixar de encarar. O número de suicídios cresce vertiginosamente. Vertiginosamente. Os dados são assustadores, inclusive em crianças e jovens. Então, é preciso que nos debrucemos nesses estudos, porque isso fará com que entendamos toda essa problemática que estamos vivendo e buscando ali recursos para nós mesmos, e na medida em que buscamos recursos para nós mesmos, estamos ali junto aos nossos, também tomando atitudes, comportamentos que os auxiliem a não mergulhar neste vale doloroso, né? Que são esses desejos funestos que vão minando a nossa alegria de viver, o nosso contentamento por estarmos encarnados. E nesses tempos tão difíceis que vivemos, tudo proporciona, tudo faculta para que se caminhe para esses sentimentos tão dolorosos. Daí a necessidade de estarmos estudando sobre o suicídio, por mais que isso nos incomode. Então vamos. Vimos que eles são recolhidos, né? Vinha sempre ali aquela caravana, ia recolhendo aqueles que estavam no Vale dos Suicidas, né? Naquela região que nós vimos, cavernosa, dormiam ali nas cavernas e iam sendo retirados. Quem que iam sendo retirados? Aqueles que iam se colocando em condições de serem conduzidos ao Hospital Maria de Nazaré, na medida em que aquele fluido vital fosse se extinguindo. E chegou a vez do Camilo e do grupo dele, né? Então, eles já adentram, paramos quando eles descem e ali eles estavam sendo transportados, né? Eles descem e param onde estava escrito Departamento de Vigilância, né? Então o comboio parou e eles foram convidados a descer, né? E sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Então vamos lá. Tratava-se da sede do departamento onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações
pertencentes à legião chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré. Ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete onde vários funcionários colaboraram nos trabalhos de registro. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Tão árduo trabalho, em torno de toda uma falange, levara, quando muito, 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. É muito interessante, né? Os mais velhos, nós mais velhos que estudávamos Espiritismo há tantas décadas, né? E esses livros são desse tempo, né? E a gente pensava, nossa, que métodos, né? Quantas coisas eles nos relatam do plano espiritual, e pensávamos, nossa, porque estávamos longe de imaginar o que viveríamos. Quem pertenceu aos anos 50, 60, 70, 80, né? Porque isso não faz muitos anos. Essa loucura que nós vivemos hoje, de tanta informação dentro ali da nossa bolsa, né? É impressionante. Era inimaginável para quem quer que fosse. Então, quando líamos isso, pensávamos, nossa, que métodos avançados, né? Então, vamos lá. Magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito. Exatamente como discos e filmes da Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que na ocasião escapavam à nossa compreensão. Captadas. Né? Então, o pensamento deles, eles iam respondendo e as respostas já iam sendo captadas, né? E hoje, quem que não sabe que tudo que falamos perto de um celular, logo virá uma série de coisas referentes àquilo que falamos, né? É assim. Continuando. Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las dos seus companheiros de desventura. Então, olha,
Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia, que é a colônia Maria de Nazaré, impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregues a novos servidores cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de uma hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, oreadas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional localizada nas fronteiras invisíveis da terra, com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária, entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. Então, para lá eles foram encaminhados, para a ala que se caracterizava por um hospital. A um e outro lado destacavam-se outras, em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, onde também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação, padronizando sempre o estilo português clássico. Esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia de atrás regiões semelhante localidade, para quem como nós procedia das atras regiões semelhante localidade onde não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção.
E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombavam em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre açucenas. Então, ambiente todo amoroso, cuidado, né? Com a estética natural, que a natureza é tão linda que ela já se faz muito linda, né? Muito bela, já nos traz aquele sentimento da estética, né? Da harmonia, da beleza. E então ele já se sentia entrando num local infinitamente bom, dada a comparação com que da região que ele vinha, né? Ali naquele ambiente do Vale dos Suicidas. Nós vimos que o estilo clássico era português, né? Então, recordando que a colônia Nosso Lar, né? Nós vemos no livro Nosso Lar que ela foi construída por aqueles batalhadores, os colonizadores portugueses, né? Então, aqueles colonizadores, desbravadores, e tivemos, né, tantos ali, os bandeirantes, os primeiros lá atrás, né? Depois os outros que vieram, que são os bandeirantes, que foram abrindo ali, entrando pelo interior, enfim, construindo. Então, esses espíritos valorosos, batalhadores, destemidos, construíram a colônia Nosso Lar, no umbral, em região difícil. Então, enfrentam muitas dificuldades na construção de algo nesses terrenos inóspitos, pelo padrão vibratório, pela própria formação ali da natureza, em função da condição, né, umbralina, porque é no umbral, bem próximo aqui à nossa crosta, né? Então, por isso o estilo português, né? Pelas afinidades, brasileiros, né? Então, é claro que isso, há muitos outros, cada um dentro das suas afinidades, né, culturais, linguísticas, né? E o Hospital Maria de Nazaré, que faz parte desse complexo, né, também desse complexo que compõe aqui esses postos de assistência que estão próximos aqui à nossa terra, né? Então, vamos vendo aqui que ele fala: ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, o Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário níveo que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Por quê? Nós vamos ver que apesar de toda a natureza ali presente, com as suas cores, havia uma névoa, o padrão vibratório era muito difícil, né? Então, fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste. Receberam-nos
das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e amparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos, alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis. E cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Olhem que interessante. Foram servidos caldos reconfortantes, mas vamos imaginar, quando cada um recebe aquele caldo, vai pensar naquele caldo que tanto gostava, não é? E o sabor se plasma. Muito interessante, muito interessante. E para quem está começando na doutrina, é muita surpresa, né? Ver ali os cuidados hospitalares para espírito, né? Muitos não entendem como que se despojou do corpo, por que precisa de hospital, por que precisa de cuidados, por que precisa de coisas tão semelhantes às terrenas. Na verdade, aqui é uma cópia imperfeita do que acontece no plano espiritual. Né? E essas condições aqui, desses cuidados quase que terrenos, né? É justamente pela condição desses espíritos ainda muito materializados, que precisavam de todos esses cuidados, ficarem hospitalizados, né? E o espírito tem corpo, e aquele corpo, evidentemente, necessita de uma vestimenta. Então é tudo muito natural quando compreendermos, né, que a vida continua, né, que temos vida vibrante, latente, e que cada um de nós vai se sentir da forma como construímos as nossas vidas. É isso, né? Mas vamos continuando. Num ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. E acima, suspensa ao alto da parede que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura da terra. Né? Então, quem pintou esse quadro? O Murilo, né, que pintou para nós aqui na Terra, tem o seu encanto, a sua beleza, mas não alcança, né? Não alcança, não há como alcançar, não há como expressar. Murilo provavelmente inspirou-se no quadro, né, de Maria Nazaré nesse hospital, pelo que o Camilo está dizendo, pela semelhança entre os quadros. Mas ele não tinha como expressar com as nossas tintas, enfim, na condição, aquilo que realmente era o quadro, né? O quadro ali no Hospital Maria de Nazaré. Ao terminarmos a refeição,
eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente. E quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos e o que vimos, narrando ao leitor, só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sonho. Então, é claro que ao narrar para Ivone Pereira, né, todas as suas experiências, ele adentrou as particularidades. Percebemos pela infinidade, pelas minudências, né, pelos detalhes, percebemos. Mas quando ele estava ali, né, o que ele via era meio como num torpor, né, como se fosse ali num sonho. Ele divisava essas presenças, né? Não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, a puseram sobre nossas cabeças, atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas. Acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso, cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. E o que eles sussurravam? O que eles murmuravam? Necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Ao despertar depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-nos ter dormido longas horas, e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo, por tantas exasperações acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Então, vamos parar para refletir. Esses momentos melhores que foram desabrochando, aprofundar as angústias, porque deixou de ser propriamente um sofrimento muito físico também, como ele sentia, né? Todo aquele desconforto físico, e passou a ser moral. Mas aí está a recuperação. Ato cometido, não há como fugir da consequência. E graças a Deus, ele está tendo essa oportunidade de mergulhar em si mesmo e refletir o mal que ele fez contra si mesmo. O mal que foi atentar contra a sua vida, tirar a sua própria vida, né? Desrespeitando a Deus nosso Pai,
que é o único que pode nos dar ou nos tirar, quando lhe aprouver. Então, todo esse aprendizado, essas reflexões são para nos fortalecer na fé, na convicção de que passemos pelo que passemos e sabemos que cada um de nós, em determinadas fases da vida, sempre vamos passar por situações mais dolorosas, né? São ciclos, a vida é longa de modo geral, então sempre vamos passar por provas mais dolorosas, por situações que nos atingem profundamente o coração. Mas é a confiança e a fé em Deus que fará com que consigamos não nos revoltar e enfrentarmos esses desafios com fé e segurança. Que fiquem para nós essas reflexões, que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nos envolva em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.